Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma abençoada terça-feira a todos. Que nós possamos nessa terça-feira render graças e honra ao nosso Deus, nosso Salvador, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. A palavra de hoje que eu vou trazer está lá em Atos 9, né? Do 3 ao 5, e depois eu vou continuar lá no 10, tá? Que fala da conversão de Saulo no caminho de Damasco. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele dizia: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vamos lá no 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Ele disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe: Senhor, levanta-te. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Vamos lá no 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Glória a Deus, né? Então, acho que todo mundo conhece a história de Saulo, né? Saulo, ele seguia a lei de Moisés. Então, ele participou por muita perseguição aos cristãos, né? Aos discípulos de Cristo, matou muitos. Ele até esteve presente na morte de Estevão, mas ele nunca imaginou que um dia ele ia ter um encontro com o Senhor. E ele teve. Na cabeça dele, ele achou que ele estava fazendo o que era certo, né? Porque ele seguia a lei de Moisés. Só que eles não estavam mais vivendo na lei, eles estavam vivendo na graça. Então eles achavam que os cristãos naquele tempo eles eram baderneiros, né? Eles criavam confusão. E não era. E como ele era oficial dos sacerdotes lá, ele perseguia. O sacerdote mandava, ele ia, né? Só quando ele foi para Damasco, bem no caminho ele teve um encontro com Jesus. E que encontro! Oh, glória! Ele teve um encontro com Jesus, né? E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E ele respondeu: Quem és, Senhor?
E disse o Senhor: Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Tem outra versão da Bíblia que diz: Quem é, Senhor? A quem eu persigo? Né? E Jesus disse a ele: Eu sou o Cristo, aquele quem tu persegues, né? E ele prostra por terra, ele ouviu a voz de Deus, né? Os que estavam com ele, os soldados, só viram o clarão. Ele ouviu a voz de Cristo. Aí ele cai por terra e fica cego, né? Aí ele vai até a casa de Judas, né? Onde Cristo mandou, foi lá e ficou lá para poder Cristo enviar Ananias para orar por ele. Mas Ananias questionou Jesus: Mas, Senhor, esse homem chamado Saulo, ele, né, matou muitos dos seus. Né? Como assim? Aí Cristo diz, né, que ele iria padecer muito em nome dele, em nome de Cristo. Ele ia padecer muito. Mas o que eu quero trazer aqui, eu só estou dando uma pincelada no que, né? Aí Ananias foi até a casa de Judas, orou por Saulo, né? E caiu dos olhos dele como que se fosse escamas. Sabe escama de peixe? É. Por quê? Porque estava cego. Ele estava cego espiritualmente e ele estava cego fisicamente. Por quê? Porque ele teve um encontro com Cristo, né? E ele recuperou a visão. Depois que ele teve um encontro com Cristo, a vida dele mudou. Quando nós temos um encontro com Cristo, a nossa vida muda. Só que Jesus disse para Ananias: ele vai padecer muito em meu nome. E muitos de nós padecemos em nome de Cristo, tá? Não é fácil. Não é fácil. Mas o que me traz aqui hoje são as escamas, né? São as escamas. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa, né? Mas nós não estamos. Por quê? Porque nós estamos com as escamas nos olhos. Nós estamos cegos espiritualmente, né? Estamos cegos espiritualmente. E essas escamas não deixam a gente poder enxergar a verdade. Por isso que o Senhor enviou Ananias até a casa de Judas para orar por Saulo. Porque fazia 3 dias que ele estava ali orando e jejuando na casa de Judas. Porque o Senhor já tinha falado para Saulo que iria um homem chamado Ananias orar por ele. Então o Senhor, ele usa homens,
de Deus, muitas vezes, para tirar as escamas que está nos nossos olhos. Quantas vezes nós fizemos algo errado achando que está certo? Né? Na nossa concepção, nós achamos que estamos certos. Mas não estamos. Não estamos corretos, porque nós não sabemos toda a verdade. Nós somos seres humanos, né? É que nem Saulo. Saulo achava que ele estava fazendo a coisa correta, porque na lei de Moisés, né? Era correto. Não perseguir os cristãos, era correto, né? Você eliminar o inimigo. Tanto é que Deus mandava o povo, né? O exército do povo lá que ficou lá no Êxodo, lá que Moisés tirou do Egito, mandava eliminar o povo de cada reino. Aquele tempo era correto. Por quê? Porque eles tinham que chegar até Canaã. Mas aqui, ele estava agindo errado. Porque aqui o nosso Canaã é Jesus Cristo. Jesus Cristo representa o nosso Canaã, a nossa terra. Jesus é aqui, ó, a nossa terra. Canaã, a terra que mana leite e mel. A terra da promessa. Jesus é a promessa. Canaã foi a terra da promessa ao povo de Israel, ao povo de Deus. E Jesus foi e é a terra da promessa. Jesus é a rocha que mana leite e mel nas nossas vidas. Por isso que muitas vezes a gente usa desculpas pelo que nós fazemos de errado, né? E muitas vezes não, muitas vezes tem pessoas que estão cegos espiritualmente, ainda mais hoje em dia. Hoje em dia o amor está se esfriando, as pessoas estão, como se diz, mais cegas do que com os olhos espirituais abertos. Tem uma passagem na Bíblia que fala, eu não sei onde é, né? Porque eu não guardo o livro. Eu sei que fala que o que adianta você estar com tentar tirar a trave do olho do seu irmão, se você tá com uma nos teus olhos. Primeiro você tem que tirar a trave dos seus olhos, para depois você poder tirar do teu irmão. Quer dizer, primeiro você tem que abrir os teus olhos espiritualmente, deixar as escamas caírem dele, para você enxergar o espiritual, para você enxergar Cristo Jesus, do que você querer apontar o erro do outro, se você tá com a trave no teu olho. Primeiro você tem que cuidar da sua.
vida espiritual. Porque se você está com a sua vida espiritual em dia, o Senhor tirou as escamas dos teus olhos, né? Aí o Senhor vai trabalhar na sua vida, assim como ele trabalhou na vida de Saulo, que depois o Senhor mudou o nome dele para Paulo. Aí você está pronto para poder tirar a trave, as escamas do olho do seu próximo. Não adianta nada você corrigir o seu próximo se você não corrige a si mesmo. Vocês estão me entendendo? Porque nos dias de hoje, que nós estamos vivendo, há muitos julgamentos. Muitos julgamentos. Principalmente dentro das igrejas. Tá? Principalmente dentro das igrejas, entre os cristãos. E não deveria ter. Eles deveriam estar com os olhos abertos e não com escamas tapando os seus olhos espirituais. Porque eles estão lá dentro. Muitos estão com os olhos abertos, espirituais. Mas muitos estão cegos espiritualmente. Estão doentes, que precisam de ajuda. De ajuda para poder tirar as escamas dos olhos deles. Não é apontando os erros deles que você vai tirar, que você vai abrir os olhos espirituais deles. É com amor. É com amor. Porque Cristo, ele é amor. Então não é julgando, não é apontando o dedo para os pecados deles, não. Então primeiro você cuida das escamas dos seus olhos. Vai procurar alguém para orar por você, para essas escamas caírem. Alguém espiritual. Porque aqui o Senhor mandou Ananias. Ananias era um servo de Deus. E Ananias foi, obedeceu. E as escamas caíram dos olhos de Saulo. Se você está com os olhos fechados, espiritualmente, porque a gente sabe quando os olhos nossos estão fechados espiritualmente, procura ajuda. Para você poder ajudar o próximo. Mas hoje está muito mais fácil você apontar o erro do outro do que você apontar o seu próprio erro. Né? Ananias apontou o erro de Saulo. Né? Ele falou, mas Saulo, Senhor... Né? Ele diz que eu ouvi falar deste homem. Quanto mal ele fez aos teus santos em Jerusalém. Quer dizer, ele apontou o erro de Saulo. Só que ele não viu que ele também um dia por alguém, ele foi julgado por alguém. Antes dele se converter a Cristo. Muitas vezes nós somos julgados, até mesmo quando nós estamos com Cristo. Principalmente quando nós estamos com Cristo. As pessoas gostam de nos julgar,
de nos condenar antes de olhar a própria vida deles. Nós não estamos nesse mundo para julgar. Nós estamos nesse mundo para orar e tirar as escamas dos olhos daqueles que Deus nos envia. Porque muitos aí estão sofrendo, porque muitos machucam essas pessoas e elas criam uma barreira espiritual, né? Que magoam. É como se fosse uma escama, uma proteção espiritual no olho, né? Espiritualmente falando, né? Elas ficam cegas espiritualmente. Por quê? Porque se decepciona com as pessoas. Que quem mais nos decepciona são as que estão dentro da igreja, que se acham santas, perfeitas, e nessa terra ninguém é santo. Todo mundo erra, todo mundo peca. Saulo era pecador, mas ele sofreu as consequências dos atos dele, de perseguir os do Senhor e matar a fio de espada, né? Saulo não andou com Cristo, como os outros 12 discípulos. Ele não andou, ele não tocou a Cristo, quando Cristo veio em forma de homem. Muito pelo contrário, ele perseguia. Quem persegue, um dia será perseguido. Saulo perseguia os cristãos. Depois que as escamas caíram dos olhos dele, e ele viu a verdade, que é Cristo Jesus, que é a verdade e a vida, ele começou a ser perseguido por aqueles que ele ajudava a perseguir os cristãos que caminhavam com Cristo. Por isso eu digo, não persegue ninguém, não. Não persegue, não, porque um dia você vai ser perseguido. Só que não é pelo ser humano, não. Você vai ser perseguido por Cristo. E ter um encontro com Ele. Depois que você tiver um encontro com Ele, aí começa as perseguições. Ou vocês pensam que servir a Cristo é fácil? Não. Ou vocês pensam que andar com Cristo é fácil? Não. Nós temos lutas, nós temos perseguições, nós temos investidas do inimigo, nós temos julgamentos de pessoas que estão cegas, com suas escamas de estimação nos olhos, né? Porque tem muitos que guardam as escamas de estimação lá dentro para não enxergar a realidade aqui fora. Tem muita gente que ainda precisa ser liberta
conhecer a Cristo, ter um encontro com Cristo, assim como Saulo teve um encontro com Cristo. Eu tive um encontro com Cristo. Você teve um encontro com Cristo. Só que o meu encontro com Cristo é diferente do seu. Cada um tem um modo de encontrar a Cristo. Vocês estão me entendendo? Um dia as escamas dos meus olhos foram tiradas. Porque um dia eu também tive escama nos olhos. E quando eu encontrei com Cristo, que Cristo usou uma pessoa de Deus, uma senhora de Deus, amiga minha, as escamas dos meus olhos foram caindo aos poucos. Aos poucos, eu fui enxergando o mundo espiritual. Aos poucos, Deus foi me lapidando, o Senhor foi mudando a minha vida, né? E Ele vai mudar a sua também. Então, antes de nós termos um encontro com Cristo, nós também temos escamas nos nossos olhos. Tá? E essas escamas precisam ser, elas precisam ser tiradas. E Deus usa alguém para orar por nós, para que essas escamas caiam. Aqui, Deus usou Ananias para orar por Saulo, para que as escamas, para que ele pudesse ver, né, a Cristo, para que ele pudesse cair as escamas dele e ver a verdade. Paulo abriu muitas igrejas. Paulo foi perseguido muito. Paulo não era, se eu não me engano, ele tinha dupla cidadania. Ele era romano, né? Ele era romano. Ele não era cidadão judeu. Ele era romano. Tanto é que quando ele foi preso, né? Ele pediu para ser julgado em Roma. Aí mandaram ele para Roma, para ser julgado. Mas como cidadão romano, eles não podiam julgar ele na onde ele estava. Porque ele estava fora da terra dele. E muitas vezes nós estamos fora da nossa terra. O que é fora da nossa terra? É fora da nossa, consciência. Muitas vezes erramos e a nossa consciência não pesa. Por quê? Porque não permitimos que o Espírito Santo nos mostre a verdade. Não permitimos que o Espírito Santo haja na nossa vida. E o Espírito Santo não age se você não deixar. Por quê? Porque ele é um gentleman.
O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não sai invadindo, não. Você tem que permitir que ele entre na tua vida. Porque é ele quem nos convence do pecado. Mas muitos de nós estamos acostumados a viver na mentira, na mentira, na mentira. Que a mentira acaba ficando sendo verdade. Principalmente nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Eu sempre bato nessa tecla e vou bater sempre. Pessoas cegas espiritualmente, com os olhos fechados, cheio de escamas, que anda correndo atrás de qualquer um que lhe dá uma profecia. Até pagam por uma cura. Jesus curou de graça, ele não cobrou. Então essas pessoas estão com os olhos fechados, com escamas. E essas escamas precisam ser derrubadas. Porque elas estão tão certas de que aquilo está certo. Mas vamos ler a Bíblia, gente. Na Bíblia você não vê que Cristo cobrou para curar, cobrou para libertar, cobrou para pregar. Nem lá no Velho Testamento, quando tinha os profetas, que Deus falava diretamente com eles, eles cobravam para entregar a profecia que Deus deu. Ai deles, se eles cobrassem. Então eu sempre vou bater nessa tecla. Povo, deixa as escamas dos olhos de vocês caírem, para vocês enxergar a realidade. Vocês estão sendo enganados. E vocês estão achando que estão certo. Eu falo porque eu conheço, eu tenho amigas que um dia acreditaram em profecia e quase acabaram com a vida dela. E tem muitos que vão em lugares que não devem para poder ouvir uma palavra. Se Jesus fala conosco através dela, da Bíblia, que se renova a cada dia, que se renova a cada hora que você vai lê-la. Então tem muita gente cego espiritualmente, com escamas que já estão assim, tão encracaladas, que são muitas, que não enxerga a realidade. Que não é o homem que cura, é Cristo. E essas pessoas, elas precisam de ajuda. Só que elas não aceitam. Porque elas acham que aquele certo sacerdote está correto. Gente, vamos ler a Bíblia. A Bíblia te ensina tudo. Vamos deixar as escamas dos olhos caírem. Para vocês poderem enxergar a realidade.
Vocês estão tirando, muitas vezes, do alimento da casa de vocês para dar para esses pastores, pra, lobos em pele de cordeiro aí, ó. Para enriquecê-los. Para poder receber uma cura, uma libertação. Sendo que Cristo deu de graça. A palavra diz, de graça recebeis, de graça vos dai. O dom que Jesus me deu foi de graça. Eu não posso cobrar por esse dom. Eu tenho que passar ele de graça. Porque eu recebi de graça. Eu recebi. Você recebeu? De graça. Porque Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Para que as nossas escamas dos nossos olhos, para que nossos olhos fossem abertos. Quando ele morreu, o véu foi rasgado. Quer dizer, o véu foi rasgado, a verdade foi mostrada. As escamas do povo caíram dos olhos dele e eles reconheceram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Eu vou deixar vocês com essa palavra para refletir. E eu sempre vou bater na mesma tecla. Esse negócio de ficar correndo atrás de profecia. A profecia maior está na palavra, está na Bíblia. E Deus fala, tá? Deus fala com a gente. Deus fala ao nosso coração, Deus fala ao nosso ouvido, audivelmente. Eu falo porque eu já ouvi a voz de Deus. Tá? Então vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, eu te rendo graças, Senhor, obrigada pela tua palavra, obrigada porque o Senhor é Deus sobre a minha vida, sobre a vida de cada um, papai, em nome de Jesus. Pai, que as escamas dos nossos olhos possam ser, papai, arrancadas, Senhor, para que nós possamos enxergar a realidade, Senhor, para que nós possamos enxergar a verdade, papai, assim como o Senhor enviou Ananias para que orasse por Saulo e as escamas dos olhos dele caíram e ele enxergou, Senhor, a verdade. E ele teve, Senhor, um encontro com Cristo, Pai. Ele ali, Senhor, reconheceu que ele era pecador, que ele não estava fazendo a coisa correta, Pai. O Senhor usou a Judas para poder abrigá-lo na sua casa, para que até Ananias chegasse lá e orasse por ele. E ali ele se converteu e foi batizado, Pai, porque ele enxergou a verdade, os olhos espirituais dele foram abertos. Que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos espirituais, derrubando as escamas, Senhor, dos nossos olhos, Pai, e dos olhos daqueles que vão ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu sei, papai, que são poucos que ouvem a sua palavra, Pai. Eu sei que são poucos. Muitos não gostam de ouvir a verdade, Pai. Mas que tocar uma alma, Senhor, uma alma, e vier para o Senhor, já é lucro, papai. Em nome de Jesus, eu consagro, Senhor, o nosso dia ao Senhor. O nosso dia, Pai.
Abençoa, Senhor, essa pessoa que está clamando ao Senhor neste momento, Pai, por uma provisão, Senhor. Que o Senhor envie a provisão até a casa dessa pessoa, Pai. Envie um milagre ali, Senhor, para que ela possa reconhecer que o Senhor é Deus. Para que ela possa reconhecer que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu deixo todos com a paz do Senhor. E eu vou fazer um pedido para vocês. Que vocês curtam, comenta, compartilha. Segue meu canal lá no YouTube, que é Encontro com a Soninha. Segue meu Instagram, que é soniantal35, né? Segue lá. Vamos ajudar a espalhar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Muitos precisam ouvir a palavra. Louvado seja Ti. Que o Senhor dê um dia abençoadíssimo na presença dEle. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e na proteção. Que o Senhor envie os anjos protetores dEle para que dê livramentos a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.